Olá, amigos, bem-vindos à nossa última aula do curso. Parabéns se você chegou até aqui. E hoje nós vamos falar sobre as funções da partícula Q e da partícula C. Pessoal, na verdade, esta é uma aula de revisão, porque absolutamente tudo que vai ser falado aqui já foi falado nas aulas anteriores, enquanto nós falávamos sobre as classes gramaticais, sobre as funções sintáticas. Então, só que vocês já devem ter ficado assim, Ricardo, como é que eu vou me lembrar de tanto Q, de tanto C? E aí eu sempre falo isso nos cursos presenciais. Eu falo, pessoal, acalme-se, acalme-se. Ao final do curso, a gente vai fazer um resumão aí das funções da partícula Q e das funções da partícula C, que são muito cobradas nas provas. Então, chegou este momento, vamos lá? Vamos falar agora sobre as funções da partícula Q. Gente, tanto a partícula Q quanto a partícula C, elas têm inúmeras, N funções, mas nós selecionamos aqui as principais e as que mais caem, que vocês devem saber. E aí eu vou colocar ainda asterisco nas principais destas que estão aqui. Então, vamos lá? Vamos juntos? Bom, a primeira função que a partícula Q ela pode assumir é a função de substantivo. E aí, como é que eu vou saber, Ricardo? Quando para que o Q seja um substantivo, ele vai ter que vir precedido de um artigo. E ele virá sempre também com esse acento circunflexo. Então, ela tinha um quê de inteligente, ela tinha uma coisa de inteligente. Repare que esse quê tem esse valor de coisa, uma característica. Vem precedido de um artigo e acentuado. Quando esse quê for substantivo, ele vai vir precedido de um artigo e vai vir acentuado, tá bom? O que também pode ser pronome interrogativo, muito fácil, né, gente? Para que um que seja um pronome interrogativo, basta ele iniciar uma oração fazendo a interrogação. Que dia é hoje, né? Que dia você vem? Então, muito simples. Quando o que estiver iniciando uma oração interrogativa, ele vai ser considerado um pronome interrogativo. Tá? Não é tão assim importante também, não. O que ele pode ser o que a gente chama de preposição. Geralmente, quando ele vai assumir o valor de preposição, ele vai vir numa locução verbal. Por exemplo, ele teve que levar os filhos. Teve que levar é uma locução verbal. E aí, repare que este que está entre estes verbos é uma preposição, que a gente dá o nome de preposição fossilizada. Eu tenho que ir, às vezes é substituído pelo de. Eu tenho de ir e eu tenho que ir são a mesma coisa. Tanto esse de quanto esse que são preposições consideradas preposições fossilizadas. Então, até agora, a gente viu aí 3 funções dessa partícula Q. A partícula Q pode ser um substantivo, a partícula Q pode ser um pronome interrogativo e a partícula Q pode ser uma preposição. Mas além dessas 3 funções, que não são assim as mais importantes, né? Não são as mais importantes, mas são funções, nós temos aqui mais 3. E aí, uma delas é o advérbio de intensidade. Quando eu falo, que linda! Esse que linda, você concorda comigo que esse que tem um valor de assim, ó, muito linda? E aí a gente viu que quando a classe ela se refere a um adjetivo, a gente chama de advérbio. Então, que linda, dentro dessa interjeição aqui, esse que é um advérbio de intensidade, tem o valor de muito, está se referindo a um adjetivo, né? A classe se refere ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio, é advérbio. Ela pode ser interjeição. Interjeição de quê? De espanto. Quando ela fala assim, quê? Você vai ao casamento do seu ex? Né? Então, repare um espanto aqui. Nesse contexto aqui, esse quê é uma interjeição. Pessoal, até agora a gente falou sobre o substantivo, o pronome interrogativo, a preposição, o advérbio e a interjeição. São funções da partícula Q? São, mas são as mais importantes? Não, na verdade nem costumam cair tanto. Agora, esta aqui é a mais importante de todas elas, que é o pronome relativo. A gente já viu que o que pode ser um pronome relativo. E para que ele seja um pronome relativo, ele tem que retomar o substantivo anterior e representar o substantivo na oração seguinte. Quando eu digo João amava Teresa, que amava Raimundo, você vai perceber com muita clareza que esse que retoma quem? Teresa. E representa Teresa aqui. É como se fosse assim, ó, João amava Teresa. Teresa amava Raimundo. O pronome relativo, ele introduz quais orações, gente? As orações, isso aí, adjetivas. Ele retoma o substantivo anterior e ele representa esse substantivo na oração seguinte, que é considerada oração adjetiva. Bebi o café que eu preparei. Repare que esse que retoma o café. Aí fica eu preparei o quê?
o café, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos seguir. Seguindo aqui o barco, nós temos aí a partícula expletiva. Pessoal, essa aqui também cai, essa aqui também costuma cair. A gente fala que é uma partícula expletiva ou partícula de realce. Por quê? Porque ela tem valor nenhum, ela serve para nada, ela é apenas para realçar e ela pode ser tirada com muita facilidade. Se eu disser assim, ó, há dias que não o vejo, há dias que não vejo, não é a mesma coisa dizer assim, há dias não o vejo? Tanto é que ela não tem função, você pode cortar esse que sem problema algum. Se eu disser, eu é que fui, é só tirar esse aqui, que vira o quê? Eu fui, nossa, eu é que vou. Não, eu vou, pronto. Quando você puder retirar este que, né, e geralmente tem essa expressão também é que, quando você puder retirar essa estrutura sem nenhum prejuízo para a semântica ou para a sintaxe, a gente costuma dizer que este que, ele tem um valor que é chamado de valor de realce, ou também chamado de partícula expletiva, tá bom? Também chamado de partícula expletiva. Beleza, vamos lá. Próxima função, conjunção coordenada explicativa. Bom, ó, o pronome relativo é importante, eu pedi para vocês marcarem. Esse aqui é importante, porque esse aqui cai, que é a partícula expletiva. E as conjunções. De agora para frente, ó, todas as conjunções aqui, ó, a gente vai marcar. Porque as conjunções são importantes também, porque elas costumam cair. Então, vamos lá. A gente já viu, o pronome relativo, do 6, pessoal, ao 12, são os mais importantes deles. A gente já viu o pronome relativo agora, vimos a partícula expletiva agora há pouco, e agora nós vamos falar sobre a conjunção explicativa. Lá na aula de conjunção e de oração explicativa, você vai ver, você viu isso aqui. Quando eu digo, espere, que ele não deve demorar. Esse que é a mesma coisa de porquê, de pois, e nesse contexto tem um valor de explicação. Eu dei uma ordem. E qual que é a explicação para que eu te dê essa ordem? É que ele não deve demorar. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma conjunção coordenada explicativa, logo eu tenho uma oração coordenada sindética explicativa. Tá bom? Outro que é importantíssimo, importantíssimo, a conjunção integrante. A conjunção integrante a gente já viu lá nas orações substantivas. Ela introduz as orações subordinadas substantivas. As subjetivas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, apositivas e predicativas. Este que, né, porque nós temos o que e o se como conjunções integrantes. O que, quando introduz essas orações, é considerado conjunção integrante. Observe, ela, sujeito, disse, verbo transitivo, direto. O que ela disse? Que me amava, objeto direto. Aí este que nada mais é do que a conjunção integrante. Este que é a conjunção integrante, que introduz a oração subordinada substantiva objetiva direta. Isso aqui é o objeto direto desta oração. Então, só que esse objeto direto é uma oração, né? Logo, é a oração subordinada substantiva objetiva direta. E o que vai introduzir essas orações? Objetiva direta, subjetiva, predicativa, objetiva indireta, completiva nominal e subjetiva e predicativa é chamado de conjunção integrante. Conjunção integrante. Por fim, gente, nós temos aqui mais 3 conjunções, que são menos usuais, mas existem. Nós temos o que como conjunção subordinada adverbial causal. Ele está triste que perdeu o emprego. Ele está triste porque perdeu o emprego. Repare que esse que perdeu o emprego é a causa de ele estar triste, a causa da tristeza. Então, qual é o nome desta oração? Oração subordinada adverbial causal. A causa de ele estar triste é que perdeu o emprego. Este que aqui, nesse contexto, ele tem valor de causa. Então, nós temos uma conjunção subordinada adverbial causal. Outro caso, outra função da partícula ser, conjunção subordinada adverbial comparativa. Viajar de carro é mais legal que viajar de avião, ó. Que viajar de avião. Viajar de carro é legal, a primeira oração. Que viajar de avião, a segunda oração. Só que a segunda oração, ela passa uma ideia de comparação. Se você tem uma ideia de comparação, esse que aqui é a conjunção subordinada adverbial comparativa. Nós temos uma relação de comparação aqui.
E, por fim, nós temos a conjunção subordinada adverbial consecutiva. Essa aqui já costuma cair mais do que essas outras duas. A conjunção consecutiva, ela não é tão difícil de ver, não. Geralmente, com ela, o que ele vai vir depois do tanto ou do tão. Por exemplo, nossa, estava tão cansado que dormi. Esse que dormi é a consequência de eu estar cansado. Quando eu falo assim, comeu tanto que engordou. O fato de ter engordado é a consequência de ter comido tanto. Comi tanto que engordou. Engordar é a consequência de ter comido tanto, e geralmente antes do que virar o tanto ou virar o tão. Beleza? Pessoal, nós vimos agora 12 funções dessa partícula aqui. Eu falei até um pouquinho mais diretamente de cada uma delas, porque nós já vimos essa matéria. Então, se você tiver dúvida, assim, por exemplo, o que como conjunção subordinada adverbial? Corra lá nas subordinadas adverbiais para entender a matéria. Porque, como eu disse, isso aqui é revisão e nós já falamos sobre todos esses Qs no decorrer do nosso curso. Tá bom? Vamos continuar? Vamos falar agora sobre a partícula C para terminar? Vamos lá? Vamos lá, gente. Agora vamos terminar falando da função, ou melhor, das funções da partícula C. Tá? As funções da partícula C, eu já dei uma compilada maior, e aí praticamente todas que eu coloquei aqui são importantes e praticamente todas são bastante cobradas. Então, vamos lá, vamos juntos aqui. A partícula C, ela pode também ser um substantivo, quando ela vier precedida de um artigo, quando a gente diz assim, o se é algo ruim, o se é algo que me assusta. Reparem que esse se tem um valor de dúvida, que é um substantivo, e está precedido de um artigo. Logo, aqui nós temos um substantivo. A partícula C funcionando como substantivo, tá? Muito fácil. Ver um se, né? Um se ou se. Todas as vezes em que o se vier antes, precedido de um artigo, nós teremos essa partícula com valor de substantivo. Outra, extremamente importante, é a partícula passivadora, que nós vimos tanto na concordância verbal quanto nas vozes verbal. O se ele funciona como partícula passivadora quando ele está acompanhando um verbo transitivo direto. Aí a gente disse, por exemplo, o verbo vender não vem com esse se, né? Não é assim, ele vende-se tal coisa. Quem vende, vende algo. Esse verbo não vem com o se, mas o se foi colocado num verbo transitivo direto. Se o se foi colocado num verbo transitivo direto, ele vai ser chamado de partícula apassivadora. Aí a gente já viu que o que seria o objeto direto passa a ser sujeito, razão pela qual o verbo deve concordar. Então, vendem-se casas, nós temos uma voz passiva sintética, que é a mesma coisa de casas são vendidas, na voz passiva analítica. A gente viu isso, o se funcionando como partícula apassivadora quando acompanhar um verbo transitivo direto. E quando ele não acompanha um verbo transitivo direto, mas acompanha, por exemplo, um verbo transitivo indireto, um verbo intransitivo, um verbo predicativo, este se aqui vai ter um valor de índice de indeterminação do sujeito. Quando a gente diz assim, precisa-se de funcionários. Quem precisa? Sei lá, alguém precisa. O verbo precisar vem com esse se? A gente sabe que não. Não é assim, eu preciso-se de tal coisa. Eu preciso de algo. Quem precisa, precisa de algo. Mas note que esse verbo ele é um verbo transitivo indireto. Por quê, gente? Por causa da preposição. Se ele é um verbo transitivo indireto, quer dizer que esse se não pode ser partícula passivadora. Este se, então, vai ser um índice de indeterminação do sujeito, porque o sujeito nem explícito aqui está. Então, repare que, quando eu digo precisa-se de funcionários, alguém, gente, alguém precisa, mas eu não sei quem especificamente. Então, nós vimos até agora 3 funções dessa partícula C. A partícula C ela pode ser um substantivo, quando precedida de um artigo. Ela pode ser uma partícula passivadora, quando acompanhar um verbo transitivo direto na voz passiva, e ela pode ser um índice de indeterminação do sujeito, quando acompanhar um verbo que não é transitivo direto, também, mas aí independe da voz. Vamos lá. Pronome reflexivo, nós vimos isso aqui também lá nas vozes verbais, tanto o reflexivo quanto o recíproco. Quando é que eu vou ter um se pronome reflexivo aí? Quando ele for o mesmo sujeito. Quando a gente diz ele se cortou, concorda comigo que é ele cortou ele? Esse se é o mesmo agente. Quem pratica é a mesma pessoa que recebe essa ação. Então, essa ação ela é
reflexiva. Ela vai, mas ela volta. Esse C aqui, que vai ser um objeto direto no contexto, é considerado na morfologia como um pronome reflexivo. E o pronome recíproco? É a mesma coisa da voz reflexiva. A gente tinha visto que acontece quando os sujeitos também são iguais aos objetos. Só que aqui a ação ela é recíproca. Quando eu digo assim, ó, eles se viram ontem, quer dizer que um viu um e esse um viu o outro. Então, quando eu digo eu e Ana nos vimos, eu vi Ana e Ana me viu. Logo, reparem que este C aqui, ele tem uma função recíproca. Ele mostra que essa ação ela ocorreu de forma recíproca. Lá na voz reflexiva e na voz recíproca, nós estudamos essas duas funções aqui dessa partícula, tá? Dessa partícula C. Outra que cai bastante, e aqui já está lá na oração subordinada adverbial e também nas conjunções, é a conjunção subordinada condicional. Adverbial condicional, né? Conjunção subordinada adverbial condicional. A gente sabe que eu irei à festa, por exemplo, irei com uma condição, se meu pai deixar. Se meu pai deixar, esse se meu pai deixar, ou se você deixar, é a condição de eu ir. Note que este se aqui, pessoal, ele passa a ideia de condição, ele tem um valor de condição, é a condição para que aconteça. Olha só, se eu tiver dinheiro, viajarei. Eu viajarei? Depende da condição. Qual a condição? Se eu tiver dinheiro. Então, o se, ele pode ser um pronome reflexivo, que a gente estudou já lá na voz verbal. Ele pode ser um pronome recíproco, que também vimos na voz verbal. E ele pode ser uma conjunção subordinada condicional, que nós vimos lá nas orações subordinadas adverbiais. Beleza? Vem para cá, vamos terminar. Gente, e aí, para finalizar, nós temos mais 3 funções dessa partícula C. Essa partícula C, ela pode ser uma conjunção subordinada integrante. Quando eu digo assim, ó, na verdade, nós temos 2 conjunções integrantes. Uma vocês já estudaram agora há pouco, que é a partícula que. A outra é a partícula C. E quando essa conjunção, ela passa realmente uma ideia de hipótese, de dúvida. Alguém diz, ó, eu sujeito, não sei, quem sabe, sabe algo, verbo transitivo direto. O que eu não sei? Se iremos hoje. Objeto direto. Só que esse objeto direto é uma oração, ó. Nós iremos hoje. Se esse objeto direto é uma oração, isso aqui é uma oração subordinada objetiva direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Se esse objeto direto é uma oração, isso aqui é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E olhem só. Qual é o nome da conjunção que introduz esse tipo de oração? Conjunção integrante. E aí nós temos 2 em português, a que e a se. E geralmente essa se ela aparece na objetiva direta com essa ideia de dúvida. Nossa, não sei se estou com fome, não sei se você vai, não sei se estou grávida. Quem sabe, sabe algo. E o que vem depois é o objeto direto. Aí este se que vai introduzir esse objeto direto oracional é a famosa conjunção subordinada integrante. Beleza? Vamos lá, seguindo nosso barco. Assim como nós vimos a partícula expletiva lá com o que, nós vimos que o que ele pode ser uma partícula expletiva. A gente já sabe o que é. O que é uma partícula expletiva? É aquela que eu posso retirar sem nenhum prejuízo. Eu posso retirar sem nenhum prejuízo. Então, quando eu digo assim, ó, vão-se os anéis, ficam os dedos, reparem que esse C, ele não tem função nenhuma a não ser de realce. Tanto é que essa partícula é chamada de partícula expletiva ou de realce. A gente viu lá com a partícula que, esse exemplo. Vão-se os anéis, ficam os dedos, é a mesma coisa dizer, ó, os anéis vão, os dedos ficam. Percebam que esse C, ele foi colocado apenas como uma forma de realce. Quando eu digo assim, nossa, ela se riu toda, ela se riu. Esse C, ele tem função nenhuma ali, a não ser realçar, a não ser estilística. O ideal seria, ela riu toda, né? Esse C ali, esse C, é o que a gente chama de partícula expletiva ou de realce. Quando o C puder ser retirado, sem nenhum prejuízo sintático ou semântico, a gente tem
a famosa partícula expletiva ou de realce, tá bom? E para finalizar, nós temos a parte integrante ao verbo. Pessoal, alguns verbos, eles já vêm com esse ser. Por exemplo, o verbo não é queixar, o verbo é queixar-se. O verbo não é apaixonar, o verbo é apaixonar-se. O verbo não é arrepender, o verbo é arrepender-se. Tanto é que a gente fala, ó, eu me apaixonei, tu te apaixonastes, ele se apaixonou. Repare que estes pronomes, eles acompanham esse verbo. E esse pronome se aí, ó, ele vai acompanhar o verbo lá na terceira pessoa e na forma de infinitivo mesmo, né? Apaixonar-se é o verbo. Se você digitar lá, suicidar-se, o verbo é suicidar-se, não é suicidar. Quando esse se ele já vem no verbo, ele já vem com o verbo, a gente diz que ele é uma parte integrante ao verbo. E esses verbos são considerados verbos pronominais. Beleza? Então agora a gente viu as 9 funções da partícula se. Vimos o se como substantivo, o se como partícula passivadora, como índice de terminação do sujeito, como pronome reflexivo, como pronome recíproco, como conjunção condicional, como conjunção integrante, como partícula expletiva e como parte integrante ao verbo. E aqui finalizamos a nossa última aula, finalizamos as funções da partícula que, as funções da partícula se, e terminamos o nosso programa de língua portuguesa. Espero que vocês tenham gostado do nosso curso. Espero que vocês tenham aprendido bastante com o nosso curso. E o ideal é que você reveja o máximo possível essas aulas. Porque o aprendizado, gente, ele é constante, né? Quanto mais você tem contato com a matéria, mais essa matéria vai se tornar íntima e mais fácil para você. Língua portuguesa é certamente um diferencial nas provas de concurso. Na verdade, língua portuguesa é um diferencial na vida, não só nas provas objetivas, quanto também na redação, quanto na comunicação de forma geral. Não é uma matéria assim tão fácil, mas é uma matéria extremamente possível. Se você teve dúvida em alguma aula, volte à aula, refaça, vá à internet, procure exercícios. Nós vamos gravar também cursos de exercícios aqui. Monte o seu caderno, fique firme e não desista dos seus objetivos. Tá bom? Estamos juntos. Um beijo grande. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pela parceria. Fiquem com Deus e até a próxima.